Olá, olá, seja muito bem-vindo à nossa revisão de estatística básica. Esse é um dos assuntos que mais concentra questões fáceis e valiosas para a TRI na sua prova do Enem. Seja por análise de gráfico, análise de tabela, questões de tendência central, média, moda, mediana, questões de dispersão, variância e desvio padrão, que são mais raras de acontecer e quando acontecem, geralmente elas vão lá para o lado da interpretação de valores. Bom, o que é o objetivo da nossa revisão de hoje? O primeiro objetivo é relembrar alguns conceitos de estatística que talvez você não se lembre. O segundo objetivo e o mais importante é acelerar a forma como você faz questões de estatística básica envolvendo média, moda e mediana. Porque apesar de serem questões valiosas para o TRI e tranquilas de serem resolvidas, muitas pessoas gastam preciosos minutos nessas questões. Então, esse é o meu principal objetivo com você nessa revisão. Pegue aí um material para você anotar junto comigo, só para a gente fazer um panorama, ok? Então, quando a gente trabalha com estatística básica, a gente vai trabalhar as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. As medidas de tendência central são mais utilizadas e mais comuns, inclusive no nosso dia a dia. Quem são elas? As famosas média, moda e mediana. Então tá lá, ó, média. Geralmente o INEP só insere na prova a média aritmética. Nós temos vários tipos de média: aritmética, geométrica, quadrática, harmônica, mas geralmente na parte de estatística apenas aparecem questões que exigem média aritmética, que é a que a gente mais usa, né, também no nosso dia a dia. Então nós temos a média aritmética, temos também a mediana e temos também a moda, queridinha dos vestibulandos, né? Por quê? Porque a moda é o mais simples. Vamos começar por ela? O que é o conceito de moda? É aquele elemento ou aqueles elementos que mais aparecem, que são mais frequentes, que se repetem mais do que os outros, ok? Então a definição é justamente essa: são os mais frequentes, eles aparecem mais. Então, se você tem, por exemplo, uma sapataria, uma loja de calçados, ok? Melhor dizendo. E aí, dentro dessa loja de calçados, você sabe que dos modelos femininos vende mais o 35, 36 e 37, você vai pedir mais modelos desse que tem uma saída maior. Esse cálculo estatístico é feito por basicamente todos os comerciantes do setor de calçados, mas poucos deles sabem que esse cálculo se refere à moda. Beleza? Porque é aquele calçado que tem uma maior frequência de saída. Se a gente fosse fazer uma média e chegar em alguns clientes com pés muito maiores ou muito menores do que o de costume, a média ela vai ser alterada e vai prejudicar a nossa leitura. Por que eu estou dizendo isso? Porque a média é o única das medidas de tendência central que ela é afetada por qualquer mudança, porque a média a gente sabe que é o quê? Você vai somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Ah, aqui, mas tem a ponderada? Tem. Qual que é a diferença da ponderada? É que você tem que fazer o valor vezes a quantidade de vezes que ele aparece, ou peso, né? Então, valor vezes peso, mais valor vezes peso, mais valor vezes peso, dividido pela soma dos pesos, que geralmente significa a quantidade de elementos que você tem ali, ok? Tranquilo? Deu para lembrar disso? E o que é a mediana? Mediana, fonte de confusões. Cuidado. A mediana é valor central, ok? Então, mediana é super simples. Valor central. Como assim valor central? É o valor do meio. Então, se você pegar todos os elementos e colocar em ordem crescente ou ordem decrescente, quando você pega o valor do meio, você tem a mediana. Okay? É muito utilizado o conceito de mediana, por exemplo, quando eu faço as minhas mentorias com alunos de alto desempenho e eles me perguntam sobre TRI, eu falo sobre mediana. Por quê? O cara fala assim: Gui, se eu acertar 39 questões em matemática, qual é a TRI que eu tiro mais ou menos? Esse mais ou menos não é valor médio. Porque para eu fazer o valor médio, eu teria que pegar todos os dados de todos os participantes do Brasil, somar as notas, dividir pelo número de participantes, e aí fica um dado muito difícil, além de um dado impreciso. Eu prefiro falar da mediana. A mediana, ela garante que metade dos elementos é menor do que ela e metade dos elementos é maior do que ela. Então, por isso ela é muito bacana. Se eu falar para você que com 40 acertos a mediana é 900,
significa que metade dos alunos que acertou mais do que 40 tirou mais de 900. Metade dos alunos que tirou menos, que tirou 40, tirou menos de 900. Deu para entender a ideia? Então a mediana é uma medida muito prática e muito preciosa para nós. Sempre fique atento, porque o Enem, mais de uma vez, já usou mediano no lugar de mediana. É a mesma coisa. Então o cara vem e fala assim: olha, o valor da diária dos hotéis é o valor mediano da diária dos hotéis. Aí você pensa que só porque ele usou a palavra mediano, ele não está falando de mediana. E ele tá. Cuidado com isso, ok? Então pode aparecer também. Então falamos de média, falamos de moda e falamos de mediana. Já já eu vou te mostrar as três na prática, em questões, no formato como elas aparecem na prova do Enem. E você vai perceber que é tranquilo e eu te ensino a dar uma agilizada nisso, ok? Agora, vamos às medidas de dispersão. Eu não vou entrar aqui em detalhes de como que calcula as medidas de dispersão, ok? Existe um cálculo para ser feito na variância e no desvio padrão, que são as medidas de dispersão. Geralmente não é um cálculo que aparece na prova, ok? Se eu não me engano, apareceu uma única vez no Enem oficial, primeira aplicação, e uma única vez no Enem PPL. Então, não é um assunto recorrente. Pode aparecer no seu próximo Enem? Pode, mas não é um assunto recorrente, ok? Então, geralmente, essas medidas de dispersão, elas caem na prova no seu formato interpretativo. O que elas significam? Então, veja bem, quando a gente fala da dispersão de um conjunto de elementos, eu estou falando com você como é que ele varia. Ok? Então, um conjunto que tem uma alta dispersão é um conjunto de elementos que varia muito. E um conjunto de elementos com uma baixa dispersão é um conjunto que varia pouco. Deu para entender esse lance? E aí, você tem duas medidas, a variância e o desvio padrão. Elas significam basicamente a mesma coisa, que é o grau de dispersão de um conjunto de dados. Então, se eu falo para você, exemplo, eu tenho um aluno e eu quero mandar ele para uma competição internacional de matemática. E eu vou selecionar dentre todos os meus alunos aquele que tiver a maior média. Aí eu vou selecionar entre a Ana, a Bia e o Carlos, ok? A Ana tem média 18, a Bia tem média 18 e o Carlos tem média 18. Como é que eu vou escolher quem é que eu vou mandar? Eu vou mandar aquele aluno que tiver uma regularidade melhor, que for mais regular, que oscilar menos as notas. Então, dentre essas três médias iguais, eu vou escolher aquele aluno que tenha o menor desvio padrão ou a menor variância. Simples assim. Ok? Então, em questões em que você precisa interpretar esses dados, você precisa lembrar que variância e desvio padrão querem dizer o grau de irregularidade de um conjunto de elementos. Quanto maior o desvio, mais irregular é esse conjunto de elementos. Ok? Agora, vamos pegar aqui algumas questões para a gente entender como é que isso funciona e vou já, nessa primeira questão que está aqui na sua tela, te mostrar um jeito diferente de calcular média aritmética. Olha que legal. Ele está falando que o síndico de um condomínio contratou uma empresa para medir a qualidade da água. Aí ele pegou 5 tanques e mediu 64, 53, 63, 64 e o quinto tanque foi 20. Esse quinto tanque 20 reprova a qualidade da água, beleza? Aí ele falou assim: olha, eu quero aumentar a qualidade do quinto tanque para que a média de todos seja 60. Para tudo. Qual que é o jeito tradicional de fazer isso? O jeito tradicional é você fazer 64 mais 53 mais 63 mais 64 mais 20 mais x. Por que 20 mais x? Porque eu vou somar a qualidade da água no reservatório 5, pegar tudo isso aqui, dividir pelos 5 tanques e igualar a 60. Tem um jeito melhor para a gente gastar menos tempo. Olha só que bacana. Cronometra aí o tempo que a gente vai levar para fazer dessa forma. Nós vamos deixar todos os tanques iguais a 60. O primeiro tanque que eu coloquei 60, sobrou 4 unidades. O terceiro tanque, quando eu coloquei 60, sobrou 3 unidades. Essas 4 unidades daqui e essas 3 unidades daqui vão completar esse tanque de 60. O quinto tanque, na hora que eu coloco 60, desculpa, o quarto, né? Sobram 4 unidades. Esse cara, ele tá com 20. Com 4 que sobrou, ele vai para 24. Você concorda que se forem todos os tanques 60, a média é 60? Quanto que tá faltando aqui, ó? Tá faltando 36. Então, se eu tiver 36 a mais, eu deixo a média igual a 60.
Eita, aí ficou bom, hein? Aí a gente agilizou e economizou uns bons minutinhos. Isso aqui é a média por completamento. 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 O que, que é média por completamento? É porque você está completando. Deu para entender a ideia? Então, você está completando todos iguais à média, e aí você vai vendo quem sobra e quem falta. Tá claro? Você vai fazendo meio que um balanço a cada elemento que você está trabalhando, ok? Vamos pegar aqui a próxima questão. E a próxima questão é sobre o assunto mediano. Dá uma olhada. Ele me deu 5 estudantes e me deu as notas em 5 provas. Mentira, 4 provas. E ele quer saber quem que acertou a mediana. Então, ó, cada um dos estudantes aqui falou um valor de mediana diferente, ele quer saber quem acertou, quem errou. Para fazer mediana assim, o jeito tradicional é você colocar os valores em ordem crescente e pegar os dois do meio. Para eu não ter que ficar toda hora reescrevendo a sequência de valores toda, colocando em ordem e assim por diante, o que, que a gente faz? Veja bem, eu corto o menor valor com o maior valor. Sobrou os dois do meio, 85 e 45. Lembra que quando sobra 2 a gente faz a média? 85 com 45, 130, certo? 130 por 2, 65. Então a mediana desse cara, 65. No de baixo, mesma coisa, ó. O menor com o maior. Sobrou 70 e 75, a mediana vai ser 72,5, que é o meio, né? Entre 70 e 75, o meio é 72,5, nem precisaria fazer conta, ok? O menor com o maior, sobrou 75 e 75, a mediana só pode ser 75. O menor com o maior, 85 com 35 vai dar 120, por 2, 60. Então aqui, ó, 60 é a mediana do 4. Aqui, o menor com o maior, a mediana deu 70. Quem que acertou? O estudante 4 e o estudante 5. O estudante 4 e o estudante 5 acertaram as suas medianas e os outros erraram. Portanto, alternativa qual? Letrinha E para essa questão. Ok? Então, veja que é uma questão simples, inclusive do jeito tradicional, não tem o menor problema, mas do jeito tradicional você acaba perdendo alguns preciosos minutos. É só isso que eu não quero. Ok? Na questão de número 3, que eu separei para você, ele fala de um conceito que a gente não falou aqui, que é o conceito de amplitude. O que é amplitude? É um conceito bem óbvio, né? Amplitude é o tamanho da variação total do seu conjunto de elementos. Então, do menor até o maior. Veja bem, no primeiro lote, o menor é 9,80 e o maior é 10,30. Então, a amplitude é 0,50. No segundo lote, o menor é 10,55 e o maior é 10,60. Então, a amplitude é 0,05. No terceiro lote, o menor é 9,80 e o último é 10,20, então a amplitude é 0,40. No quarto lote, 9,90 para 10,20, 0,30. E no quinto lote, 9,30 para 9,50, 0,20. Ele manda descartar o lote que tenha a maior amplitude. Quem que tem a maior amplitude? É o lote 1. Letrinha A. Você está percebendo como estatística é um assunto que traz questões fáceis, traz questões fluidas e que você deve fazer no começo da sua prova? Aliás, fica o convite. Estará disponível, vou deixar aqui, ó, vou deixar aqui um cardzinho com uma estratégia de prova para você fazer no seu segundo dia do Enem. É a estratégia do funil de questões, para você privilegiar os assuntos que sejam mais rápidos, que contem mais pontos e também que você consiga otimizar a sua nota TRI. Então, não se esqueça, tá aqui, ó, tá aqui no seu vídeo, no cardzinho, a estratégia do funil. Não deixe de acessá-la, beleza? Questão de número 4 agora, veja lá. Questão de número 4. Essa questão é o sonho do vestibulando. Ele perguntou qual que é a moda. Qual dos valores de coluna desse gráfico que apareceram mais? 94, isso, não pode ser outra coisa. 94, que apareceu aqui, ó, uma, duas, 3 vezes. Então a moda é o 94. Tá clara a ideia? Fácil, né? Tranquilo, né? Ah, mas não vai cair isso no meu Enem. Claro que vai, claro que vai. Isso cai todo ano, ok? Basta você fazer uma seleção legal das questões para que você consiga perceber essas questões na prova, beleza? Questão de número 5. Dá uma olhada lá.
Essa questão de número 5 é só de análise de gráfico. Lembra que eu te falei que as questões de estatística trabalham muito também com análise gráfica pura? Que eu não preciso fazer média, moda, mediana, dispersão, nada. Eu só preciso analisar realmente o gráfico ou a tabela. Veja bem, nós temos esse gráfico aí e ele quer saber qual dessas torcidas, 1, 2, 3, 4 ou 5, que apenas cresceu entre fevereiro de 2006 e agosto de 2007. Vamos fazer o seguinte? Vamos separar aqui, ó, fevereiro de 2006 e agosto de 2007. Qual dessas torcidas que apenas cresceu? Vou ampliar o gráfico para a gente ver melhor. Qual dessas torcidas que apenas cresceu? Ué, foi essa aqui, ó. Ela cresceu um pouquinho aqui e cresceu mais um pouquinho aqui. Então a torcida que apenas cresceu é a torcida 4. Torcida 4 foi a torcida que apenas cresceu. Só isso que ele quer, tá? Essa questão é aquela que quando cai na sua prova do Enem, você faz ela 7 vezes achando que não é só isso. Não é assim? Você fala, não, não pode ser. Não, que isso, vou marcar outra, não pode. Deixa eu já fazer aquele pedido de sempre. Se você gostou dessa aula de revisão, se te relembrou algum conteúdo, algum conceito importante e você aprendeu como que agiliza um pouquinho essas questões de estatística, deixa aquele joinha no vídeo, se inscreve no canal para você não perder nada, não perder nenhuma resolução. E vamos para a próxima questão, que é a questão número 6, saideira nossa. Dá uma olhada, tá aí. Questão número 6. Ele está falando de descarga atmosférica, interrupções de energia por número de dias. Ele quer a moda e a média diária. Veja, a moda é o que mais aparece. Cuidado! Você não vai ver o número que mais aparece. Ele quer a moda do número de interrupções. Então, ó, qual que é a quantidade de interrupções que aconteceu por mais dias? Opa, a quantidade de interrupções por mais dias são 3 interrupções, que aconteceram por 10 dias. Então, a moda é 3, ok? A moda é 3, eliminando a letra D e a letra E. Tá claro? E agora nós vamos calcular a média. Essa média precisa ser calculada de forma ponderada. Por quê? Porque eu tenho quantidade de 0 interrupções por 5 dias, uma interrupção por 6 dias e assim por diante. Então, como é que vai ficar isso? Veja bem. Ó, 0 interrupções em 5 dias, depois uma interrupção em 6 dias, depois 2 interrupções em 6 dias, depois 3 interrupções em 10 dias, depois 4 interrupções em 3 dias. Tudo isso dividido por 30 dias. Tá clara a ideia? Então, como é que vai ficar? Me ajuda aqui na conta, ó. 0 vezes 5, 0, 1 vezes 6, 6, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 10, 30, e aqui, 3 vezes 4, 12. Com 30, 42, 42 com 18, 60. Então, isso aqui vai dar 60 sobre 30. Logo, a média é 2, cravado. A letra é a letra o quê? A, ok? Então, letra A para essa questão de número 6, que foi a saideira da aula de hoje, mas não deixe de baixar aqui, ó, o PDF do material, está na descrição da aula, para que você tenha acesso a essas questões que nós fizemos juntos e também a novas questões para que você possa treinar um pouquinho e revisar esse conteúdo de estatística, ok? Um abraço, um beijo e um queijo, nós nos encontramos na nossa próxima aula.